Você gostaria de caminhar por várias semanas através da Europa com um grupo de pessoas ou sozinho, sentindo o chamado da sua alma, escutando os pedidos do teu coração? Então essa live é para você. Eu sou Shirayan e estou aqui hoje porque vamos realizar o Caminho de Santiago de Compostela agora em junho. E eu estou recebendo muitas perguntas de detalhes de como vai acontecer. Então essa live para responder essas perguntas, é para contar um pouco o que nós vamos fazer esse ano e dar esse start nesse novo projeto que se chama Soul Walk, Caminhadas da Alma. Soul Walk é um projeto que nasceu no meu coração depois de ter feito caminhadas, peregrinagens e busca pela Índia, por Bali, por Santiago de Compostela, por Peru, por Machu Picchu, pelos Estados Unidos, pelos bosques da Califórnia, e sempre esse chamado foi me inspirando a criar mais e a sempre trazer mais pessoas comigo. Então esse ano nós vamos começar juntos neste grande momento, nesta grande aventura que é esta grande experiência que está sendo chamada de Soul Walk, Caminhada da Alma. Então vamos lá, bora lá falar sobre o Caminho de Santiago? As pessoas que tiverem perguntas podem ir colocando aqui. Eu tenho a minha listinha de perguntas que o pessoal que está lá no grupo do WhatsApp do Caminho de Santiago me fez essa semana. Então se você quiser entrar no grupo de WhatsApp lá do Caminho de Santiago, tá aqui no link da minha bio. E as perguntas são as seguintes. Então, eu fiz a primeira vez o Caminho de Santiago em 2017. Nós vamos começar agora dia 1º de junho, de 1º a 17 de junho, nós vamos fazer um pedaço do Caminho de Santiago. Nós vamos fazer um pedaço do caminho francês, que sai na França e chega até a Espanha. Nós vamos começar na Espanha. Eu acho que quando eu soube do Caminho de Santiago, eu tinha 14 anos. E eu li o livro do Paulo Coelho, O Alquimista, né? Não, o Alquimista não fala do Caminho de Santiago. O Diário de um Mago. Diário de um Mago. E lá eu descobri o Caminho de Santiago e eu fiquei fascinada. Eu falei, gente, ainda existem caminhos de peregrinação sagrados, aonde nós podemos ir e encontro com a nossa alma, caminhar por um mês, por semanas ou por dias, sendo a disponibilidade de cada um e aonde cada um está localizado nesse planeta. E nasceu esse pedido na minha alma. E logo com o passar dos anos, a universidade, depois o trabalho, a agenda muito cheia sempre, não conseguia reservar 30 dias, aí chegou um dia, eu tomei a decisão, falei, não importa o que aconteça, eu tenho essa brecha de 12 dias na minha agenda, eu vou fazer o Caminho de Santiago. E foi um antes e um depois, é uma experiência incrível. Para quem não conhece o Caminho de Santiago, é um caminho que é um dos mais antigos caminhos de peregrinagem, de peregrinação no mundo. Ele só fica atrás do caminho de peregrinação para Roma e do caminho de peregrinação para Jerusalém. Ele fica em terceiro lugar. Foi o caminho mais concorrido na Europa medieval desde o século IX. Então, é um caminho que tem essa antiguidade, tem essa profundidade e tem essas pegadas de milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro que trilharam aquele caminho em busca de sua fé, em busca de respostas, em busca de um encontro com o que é sagrado, cumprindo uma promessa, se libertando de uma dor, curando um luto, buscando entrar em contato com pessoas que amam, casais fazem o Caminho de Santiago, pais e filhos, mães e filhos fazem o Caminho de Santiago, pessoas que são de todas as religiões do mundo fazem o Caminho de Santiago e é uma experiência transcendental. Nós vamos sair esse ano de Madrid, vamos nos encontrar em Madrid dia 1º de junho e de lá nós vamos pegar um trem todos juntos e vamos começar entre a cidade de León e a cidade de Ponferrada. Dependendo de como a gente vai organizando o grupo, é a nossa cidade de partida. E eu quero mostrar para vocês aqui algumas imagens do que a gente vai vendo no Caminho de Santiago, porque eu sinto que é tão bonito trazer essa experiência para os olhos de vocês. Quando nós começamos no caminho, nosso grupo, nós vamos colocar uma intenção
Nós vamos ter um trabalho super bonito. Para as pessoas que já fizeram o Caminho de Santiago sabem que ele é muito individual, que ele é muito único, que as pessoas podem fazer da maneira que quiserem o caminho. A gente vai falar muito sobre isso no nosso encontro online com os participantes, sobre as diferentes maneiras nas quais podemos realizar o caminho. Eu vou apresentar um cronograma com atividades especiais, com lugares que nós vamos ir que não está no mapa do caminho, mas que eu descobri um lugar muito lindo, que está fora do mapa, e eu quero levar esse grupo lá, porque é um lugar que tocou profundamente meu coração e minha alma. Então, nós vamos sair nesse dia dessa caminhada, vamos chegar nessa cidade de partida e nós vamos atrás do nosso passaporte. Nós vamos atrás do nosso passaporte, que é um passaporte muito bonito, que todos os peregrinos recolhem na primeira cidade onde eles chegam. E é um passaporte que a cada cidade que nós passarmos, a cada povoado, a cada igreja, nós vamos levar esse carimbo. Nosso passaporte vai ser carimbado. Então a gente vai caminhando em torno de 20 a 25 quilômetros diários, no ritmo de cada um. Não é uma corrida, não tem nenhuma rigidez de como nós vamos fazer essa caminhada. São ao redor de 20 a 25 quilômetros por dia. Exige um certo preparo físico. Já vou começar com as perguntas que o pessoal me deixa aqui. Exige um certo preparo físico? Sim. Se você quiser fazer o caminho a pé, exige um preparo físico. Exige já desde você, da sua casa, a partir de hoje, você sentar se você não tem nenhuma noção de alongamento, nenhuma noção de fortalecimento muscular, você lá sentar com o personal e pedir para ele te ensinar quais são os alongamentos, os exercícios de fortalecimento muscular, onde é que você tem algum desafio, começar o seu treino e caminhar todos os dias. Caminhar 10, começar não sei onde você tá, 5 quilômetros, 10, 15, 20, até você chegar nos seus 20 e poucos quilômetros por dia. Caminhar com a sua mochila para você se acostumar, né, a andar com a sua mochila. E nós vamos fazer essa caminhada. Se você não tem um preparo físico e você quer ir, me chama, me liga, a gente conversa, porque há várias maneiras de nós adaptarmos. Tem certas pessoas que não têm uma condição física por algum desafio do corpo, de uma idade, de uma doença, de alguma coisa, mas que tem um sonho muito forte no seu coração de chegar a Santiago de Compostela, que é onde está guardado os restos, né, do corpo do apóstolo de Santiago Maior. Que as pessoas entram nesse caminho com esse chamado no coração de chegar ao encontro de um apóstolo. E para cada pessoa isso vai ter uma conotação diferente. Tem pessoas que esse apóstolo para ti vai ser uma meta individual na sua vida, o apóstolo para ti vai ser um reencontro com a tua religiosidade, vai ser um reencontro com a tua espiritualidade, vai ser um reencontro com algum sonho teu, com a tua autoestima, com a renovação de onde você quer levar a sua vida, para que norte você quer levar a sua vida. Você tá meio querendo renovar, tem coisas em ti que estão pesadas, que estão obsoletas, que você quer deixar para trás, você quer ter uma nova visão da vida, ver as coisas com uma nova visão, ampliar tua percepção do mundo, ver pessoas do mundo inteiro caminhando, fazendo essa caminhada, com o seu bastão que está aqui nessa foto, com a sua concha, com o símbolo da caminhada, de peregrinação da caminhada de Santiago de Compostela. Então você tá lá vendo pessoas de todas as idades, gente a cavalo, gente de bicicleta, gente a pé, gente com com cadeira de rodas, gente, assim, grupos de pessoas da idade dourada, de terceira idade, 70 para cima, que caminham um pouco, depois pegam uma van, todos eles juntos. É assim, é ilimitado. E você entra naquela dimensão de você estar em silêncio. Nós vamos fazer na nossa atividade, nós vamos fazer dias de silêncio, nós vamos colocar intenções para os nossos dias, nós vamos fazer alongamentos de manhã, alongamentos quando chegamos, nós vamos ter espaços de escrita terapêutica para irmos escrevendo as coisas que vão surgindo dentro de nós. Vamos ter algumas atividades em grupo, dinâmicas de grupo nessa caminhada. Vamos ter momentos celebrativos também, que tem uns espaços especiais para nós fazermos as nossas celebrações.
Vamos ter momentos de oração, de recolhimento, de cerimônias sagradas. Então, nesse caminhar, aonde você vai deixando para trás a cidade, as preocupações, e você vai trazendo o teu coração para ancorar tão firme aonde os teus pés estão tocando. Vai trazendo o teu coração para olhar para os sinais que a vida está te dando. Você já pensou se nós pela vida pudéssemos caminhar por aí só procurando esses sinais, como no caminho de Santiago de Compostela, que você vai olhando os sinais, aonde eles vão apontando, caminhando até você chegar no seu próximo sinal, na sua próxima flecha amarela, na sua próxima concha irradiando essa luz. Se na nossa vida nós estivéssemos tão presente ao universo, a Deus, ao que é sagrado, a essa confiança na vida, que quando nós formos tomar algumas decisões, nós buscássemos esses mesmos sinais dentro de nós, esses mesmos sinais na natureza que nos rodeia. E é tão bonito porque nós começamos a caminhar e hoje em dia é tanta coisa que acontece na sociedade, são poucos os lugares que você pode caminhar livremente, sem um GPS, sem uma bússola, sem um mapa, mas nessa confiança de estar com os seus pés em um caminho sagrado, seguindo as flechas que apontam aonde o seu coração está almejando chegar. E esses vão ser os sinais que vão estar nos acompanhando durante todo esse caminho. Às vezes eles vão estar dentro do bosque, às vezes vão estar dentro dos povoados e das cidades que nós passamos. Sempre o nosso olhar vai estar buscando esses sinais. E é tão bonito porque no trabalho que nós fazemos durante a caminhada, nós conversamos e aprendemos a ferramenta e a prática de aprender a buscar e reconhecer os sinais da nossa vida. E o caminho de Santiago, ele traz esse grande fortalecimento de nós voltarmos a ter confiança em encontrar e buscar e encontrar os sinais da nossa vida. Então, nessas 15 a 17 dias que estaremos caminhando agora em junho, onde faremos meditações, orações, alongamentos, escrita terapêuticas, fotos, risadas, orações, dia de silêncio, conhecer pessoas do mundo inteiro, aprofundarmos a nossa amizade enquanto nós caminhamos, fazer a nossa escrita terapêutica e também estarmos acompanhados de diferentes paisagens. Gente, tem lugares que nós vamos passar que são lugares que são catedrais centenárias, catedrais que a gente pensa, meu Deus, como existe essa catedral nesse lugar tão lindo. Igrejinhas pequenas, rústicas, centenárias, onde há às vezes bilhetinhos de pessoas do mundo inteiro, onde há placas de agradecimento por milagres alcançados, onde há o lugar para nós acendermos velas com pedidos e intenções tão bonito. Chego a me emocionar de lembrar. Onde há tanta história. E pensar assim, em cada lugar que nós vamos passando, como essas igrejas, essas árvores centenárias que nós vamos passar, esses povoados, esses riachos, esses castelos, como eles estão aí há muito mais tempo que nós e vão continuar muito mais tempo depois que nós já tenhamos ido embora. E dá essa sensação, esse sabor na boca de eu quero aproveitar a vida ao 100%, a tudo que a vida tem para me dar. Eu quero absorver a vida, eu quero beber a vida, eu quero respirar a vida, eu quero dançar a vida, eu quero orar a vida, cantar a vida, eu quero estar aberta, vivendo essa vida que Deus me deu. Nós queremos estar abertos, 100% entregues, de peito aberto a essa vida que Deus nos deu. E o caminho mostra muito isso, como essas estruturas tão antigas e outras tão simples, que vão nos lembrando também da simplicidade da vida. De quais são as coisas que nós precisamos na vida de verdade para nos sentirmos felizes, para estarmos em paz, para poder desfrutar da nossa família, para poder desfrutar de uma boa saúde, para poder desfrutar de uma boa experiência. E o caminho está cheinho dessas simplicidades, cheinho de história, cheinho de cultura, cheio de fé,
cheio de simplicidade, cheio de comidinha caseira, cheio de campo, cheio de bosque, cheio de vento, cheio de dias que vamos estar caminhando com muito sol, outros dias com muita chuva, outros dias com muito vento, com o peito aberto ao que a vida nos trouxer. Isso nos traz também um outro ensinamento, nos traz o ensinamento de, puxa, se eu caminho aberto a qualquer manifestação da natureza nesse caminho de Santiago, de Compostela, de peito aberto, eu vou fortalecer esse músculo que também vai me ensinar a caminhar pela vida de peito aberto, a caminhar pela vida permitindo a vida se manifestar em todas as suas cores, na felicidade, na dor, na abundância, na escassez, sempre com o coração aberto a estar presente e a compreender as mensagens que vêm para nós através de cada situação. Então aí estamos nós que começamos em Madrid, que pegamos o nosso trem até esse espaço, esse pedaço do caminho de Santiago, que é o caminho francês. Caminho de Santiago de Compostela tem um caminho português, tem um caminho espanhol, tem um caminho antigo, e nós vamos fazer de novo o caminho francês. Não vamos começar na França esse ano, porque são 30 e poucos dias. Vamos começar num espaço do caminho do meio para frente, aonde você vai poder chegar até Santiago de Compostela, vai poder preencher todo o seu passaporte e chegar lá e ter a possibilidade de ter a sua compostelana escrita em latim, o seu nome em latim, é uma coisa muito bonita. Vou mostrar aqui um vídeo para vocês no final. E nós vamos caminhar todos os dias e de verdade nós saímos geralmente caminhar cedinho de manhã, entre um povoado e outro, cada um no seu ritmo, caminhamos juntos, colocamos a intenção do dia, fazemos uma oração e vamos estar tirando fotos, fazer um trabalho de phototherapy, fotografia terapêutica, como nós vamos conversar também de diferentes maneiras de manter a energia, o aprendido, o sentido e o visto nesse caminho em nossos corações para o resto da nossa vida. Vamos aprender técnicas de como depois na nossa prática, de volta na cidade, no nosso dia a dia, nós podemos fechar os nossos olhos, respirar profundo e nos sentir transportados de novo, de volta ao nosso caminho de Santiago. Então, para isso, gente, vamos ter um checklist de que coisas levar. Você está vendo uma foto de um tênis aqui. O tênis é um tênis que precisa ser um tênis próprio para isso. No treinamento que nós vamos fazer no Zoom, eu vou te mostrar os tênis que você pode escolher para fazer a sua caminhada. O importante já que seja um tênis que você não chegue lá com ele novinho, que já chegue para essa caminhada de Santiago de Compostela com esse tênis já super malhadinho, já amaciado, para você poder fazer suas caminhadas de maneira tranquila. Também vou passar um treinamento para todos nós sobre como nós vamos tratar os nossos pés para termos uma caminhada super confortável para os nossos pés, para evitarmos qualquer tipo de incidente nos nossos pés. Tem um treinamento muito bom, eu não tive desafio nenhum nos meus pés, bolha, nada no meu caminho, e porque eu fiz esse cuidado que eu vou passar para vocês, que é muito importante também. Nós vamos ter uma aula falando sobre a história do Caminho de Santiago, como ele começou, como os restos do apóstolo Santiago Maior foram parar lá na Catedral de Santiago de Compostela. Isso também nós vamos conversar sobre a nossa aula, para você não chegar lá no caminho meio turista, assim, meio sem saber o que está acontecendo, para onde é que eu vou, como é que isso chegou aqui, sabe? Tô só caminhando, tomando vinho e sem saber onde é que eu tô pisando, né? Qual é a história dessa terra que os meus pés estão tocando. Tem uma frase tão bonita que eu gosto que fala: por favor, ponha atenção aonde você caminha nessa terra, porque você está pisando em cima dos meus sonhos. E nesse caminho de Santiago de Compostela nós vamos estar pisando em cima dos sonhos, das orações, dos pedidos, das conquistas, dos milagres de milhares de pessoas no mundo inteiro. De verdade, a gente leva sempre
É um tênis super próprio para isso, e de tarde a gente, quando chega, já põe uma sandália, um chinelo, né, para o pé descansar, e às vezes a gente sai para fazer uma caminhada com os pés na terra e fazer essa reflexão e essa interiorização de sentir essa terra abaixo dos nossos pés, essa terra que tanta gente passou buscando, com essa sede dentro de si, sempre caminhando, se perguntando quem sou eu, caminhando, se perguntando por que eu tô aqui, caminhando, se perguntando qual é o significado da minha vida, caminhando, se perguntando qual é a minha missão, qual é o meu sonho, para que eu vim, revisando a sua vida, como foi a sua vida até agora, como você gostaria que fosse a sua vida daqui para frente, entrando em gratidão com tanta coisa que aconteceu na sua vida e ao mesmo tempo se perdoando pelas vezes que nós, não estávamos conscientes das decisões tomadas, mas que também nos trouxeram muitos aprendizados. Então, esse espaço é muito desafiante para nós fazermos de maneira frequente no nosso dia a dia. A gente precisa desse momento de silêncio. Nós precisamos entrar em contato de novo com as coisas simples do caminho de Santiago de Compostela. Como, por exemplo, dormir no albergue. Nós vamos estar dormindo em albergues nesse caminhar todo. Com uma mochila, gente, a mochila tem que pesar 10% do teu peso corporal. 10% do teu peso corporal. Então, assim, já nos ensina muito do minimalismo, de como nós podemos caminhar pelo mundo de uma maneira leve, sem carregar tanta coisa, tanta tralha, tanto detalhe, tanta... Então, assim, já vai começar desde a sua casa, quando você põe a sua intenção do porquê você quer fazer esse caminho de Santiago de Compostela. Qual é o seu propósito? Qual é o chamado da sua alma? Para mim, a vida precisa ter esse chamado. Todas as expedições, excursões, retiros que eu fiz no mundo inteiro, em Índia, em Bali, no Peru, no Chile, sempre era seguindo esse chamado da minha alma, assim, como que quero beber essa vida com tudo que ela tem para me dar, a minha alma tá chamando, meu coração quer, e eu quero saber qual é a mensagem que Deus tem escrita para mim lá naquele lugar. E assim é o caminho. Desde o momento que você vai arrumar a sua mala em casa, que você vai escolher o que você vai pôr naquela mochila, não é nem mala, e esse 10% do teu peso corporal. Você vai escolher aquele tênis, aquele chinelo, e aí no meio do caminho a gente vai precisar lavar. Você não vai levar tanta coisa, mas você vai lavar, vai amarrar na sua mochila, vai caminhar com a sua mochila com roupa secando atrás, vai dar risada da vida, e de repente você tá com aquela roupa secando e chove em cima, a gente dá mais risada ainda, a gente leva a nossa capa de chuva e aprende que a gente não é de açúcar, que se a gente pegar uma chuva, quanto tempo faz que a gente não pega uma chuva em cima? Essa época do ano na Europa é primavera, gente. Essa época que nós estamos indo fazer a nossa caminhada é primavera. Então, vai ter espaços floridos, vai ter campos floridos, vai ter áreas muito verdes, vai ter bosques de eucaliptos, que a gente passa por baixo, vem aquele cheiro tão gostoso, aquele aroma de bosque. E aí nós vamos experimentar uma outra coisa também, uma outra experiência muito legal, que em japonês se chama Shirin-yoku e que em inglês se chama Forest Bathing e em português os nossos banhos de bosque, que é essa experiência de caminharmos através de bosques e deixar que os bosques nos banhem com os seus aromas, nos banhem com os cantos dos pássaros, nos banhem com as luzes que passam através das folhas das árvores, nos banhem com a sua brisa. Existem estudos científicos sobre Shirin-yoku no Japão, tão bonitos, que falam sobre, fica atento, né? Caminhada no Japão, fica atento que a gente vai ter pano para manga. Que falam sobre as mudanças na nossa saúde mental através dos banhos de bosque, o fortalecimento do nosso sistema imunológico através dos banhos de bosque. Então, os banhos de bosque serão outra experiência a mais que nós estaremos vivenciando juntos através do caminho de Santiago de Compostela. E o primeiro caminho que eu fiz absolutamente sozinha. Os primeiros 5 dias eu decidi não conversar com ninguém.
Eu queria estar em silêncio comigo. Então eu tenho muito pouca foto do meu caminho, porque pelo fato de estar sozinha e não querer conversar com ninguém, porque eu estava fazendo uma prática de silêncio, meditação, decantar, ter meu espaço para expressar, trabalhar esse dia raiva, outro dia alegria, outro dia tristeza, e caminhar e chorar o dia inteiro e botar tudo para fora. Mas nesse trabalho que nós vamos fazer de fotografia terapêutica durante o caminho, eu te digo que são fotos que nós vamos levar para o resto da nossa vida. Cada vez que eu abro meu álbum que fala Santiago de Compostela, eu olho para aquelas fotos, a minha mente vai lá e traz para o meu coração aquela sensação de estar no caminho de novo. E eu acho que o meu cérebro bomba tanta dopamina, ocitocina, serotonina, que dá uma enxurrada em mim, porque meu coração fica tão feliz quando eu vejo essas imagens. Eu estava no Brasil, eu moro nos Estados Unidos, na Carolina do Norte e em Maiorca, na Espanha, e eu estava no Brasil mês passado, pela passagem do meu pai. Foi um período muito triste para nós como família, e ao mesmo tempo um período onde nós recebemos que o chamado de Deus é mais forte do que a gente pode compreender, e eu estou trazendo no meu coração, nesse caminho também, uma homenagem muito grande a ele, a esse homem que esteve aqui com a gente 78 anos e que foi um aventureiro do planeta, teve na Serra Pelada, caminhou por todo Brasil, morou em tudo que é lugar, sempre foi um homem sem medo de se entregar à vida. Então nesse caminho também eu vou pedir para você honrar os teus ancestrais. Quando você caminha, você está caminhando não só você, mas você está levando todos os teus ancestrais contigo, vivos ou não. Teus pais, tuas mães, teus tios, teus avós, teus bisavós, nós que tivemos ancestrais que vieram da África, que eram também indígenas já do Brasil, que vieram da Europa, da Ásia, de onde for, nesse caminho, nesse planeta Terra, onde todos peregrinam, especialmente em momentos de guerra no passado ou o que a gente está vendo agora. Então, quando você entra nesse caminhar, é como um doutorado da tua vida, assim, tu vai caminhando sabendo que tu tá representando a cada passo essa vontade que quem sabe muito dos teus ancestrais tiveram de empreender uma peregrinagem, uma peregrinação e nunca puderam. Para nós que somos mulheres, né, sabemos que no passado e ainda hoje, mas no passado muito mais, as mulheres não tinham tanta liberdade de querer sair por aí peregrinando sozinhas, né? Então, poxa, hoje em dia nós temos essa liberdade de sair por aí peregrinando com as intenções corretas, com as emoções alinhadas, com as buscas da nossa alma. Então, aqui vamos nós, no nosso caminho de peregrinagem, que esse ano será do dia 1º a 17 de junho. Dia 1º nós vamos nos encontrar em Madrid, dormiremos uma noite em Madrid e no dia seguinte nós tomaremos o nosso trem em direção à nossa primeira parada para seguir com esse caminho. E uma das coisas que eu vi muito bonitas também no caminho é essa habilidade de saber que esse caminho é a representação do planeta Terra, porque é um lugar onde todas as pessoas passam, de todas as idades. Eu vi até criança fazendo essa peregrinação. E foi muito bonito, porque ao visitar as missas, eu cresci numa família onde a nossa educação foi católica e espírita ao mesmo tempo. Depois o meu olhar se abriu muito para o budismo, se abriu muito para a cabala, se abriu muito para o sufismo, e eu gosto muito de beber diferentes fontes onde Deus derramou todo o seu ensinamento. E o caminho traz essa ausência de julgamento, porque quando nós passamos pelas missas que há em diferentes catedrais durante esse caminhar, não importa a sua crença, no final da missa as pessoas saem e o padre que está celebrando a missa sempre diz que fiquem aqui os peregrinos. E é uma emoção tão grande no coração, porque é um momento de nós recordarmos algo tão antigo que é a busca da alma. E a cada encontro desses ficam todos os peregrinos, você vê aquelas pessoas com aquelas barbas por fazer, com aquela cara queimada de estar caminhando muitas semanas, com caras tristes de quem chorou, com caras com olhos brilhantes de quem está assim, bebendo aquele caminho, e somos todos um.
Somos todos um, unidos nessa dor, unidos nesse amor, nessa alegria, nessa busca, nessa sede de viver. E esse momento tão humilde onde todos os peregrinos baixam a cabeça e recebem a bênção para seguir a sua peregrinação. São momentos que ficam assim dentro de nós, gravados para sempre, assim, nesse encontro dessa caminhada. Tem pessoas que conhecem pessoas de outros países e fazem novas amizades que continuam depois. Tem gente que faz uma vez o caminho de Santiago e não para nunca mais. Cada ano faz um trecho diferente, cada ano faz uma trajetória diferente e já é parte da sua prática espiritual, tá fazendo essa busca. E deixa eu olhar aqui mais as perguntas que as pessoas me trouxeram aqui. As pessoas que estão me perguntando, Shirajan, qual é o preço do caminho? Eu vou deixar ali no link, porque como esse vídeo vai ficar aqui para sempre, eu não quero falar um valor agora, que depois vai mudar o outro ano, não sei o que. Então, lá no link da minha bio estão os valores para você saber dos seus investimentos. E nesses valores vai estar incluído a estadia em Madrid da nossa chegada, vai estar incluído a passagem de trem até o local onde nós chegarmos, vai estar incluído todos os pernoites no caminho de Santiago em albergues. Quem nunca teve experiência de dormir em um albergue vai ter a sua experiência de dormir em um albergue. A vida não é só hotel 5 estrelas, a vida é hotel 5 estrelas, é barraca, é albergue, é saco de dormir na grama. A gente não vai tão roots dessa vez como saco de dormir na grama e barraca, ainda que eu ame e que vão ter outras caminhadas que nós sim vamos fazer essa aventura. Mas os albergues têm muito disso, assim, como nós sentirmos, os albergues também são centenários. Alguns albergues são dentro de monastérios muito antigos e já estive lá, são muito organizados, limpos, tem espaço, tem espaços comunitários, é seguro, é protegido. Então, vai estar incluído todos os pernoites nos albergues e também vai estar incluído todos os cafés da manhã. E também vai estar incluída a nossa janta no final da caminhada de Santiago de Compostela. Chegamos em Santiago de Compostela, vamos dormir uma noite lá e vamos fazer uma janta de fechamento muito bonita. Está incluída a sua passagem de trem de regresso para Madrid de novo, aí você já pode pegar o seu voo a partir do dia 18, se você quiser, de junho. E tem surpresas que eu não vou anunciar aqui, que estão incluídas também no caminho, porque eu preciso do elemento surpresa para você se surpreender quando estiver caminhando com as coisas que vão estar acontecendo. E aqui eu te deixo essa imagem do meu passaporte, de quando eu cheguei no final do caminho de Santiago de Compostela. Fui pegar minha compostelana, que eu vou mostrar aqui para vocês, muito bonito. E fica aqui todos os selos que você passou em diferentes igrejas e catedrais, e eles checam todos os selos e as datas para você receber a tua compostelana, que é algo muito bonito. Eu vou te mostrar aqui. Você chega lá, existe um valor que eles cobram, que é como uma doação, e você recebe esse certificado que se chama compostelana, que atesta que você percorreu como peregrina o caminho de Santiago de Compostela, e o seu nome sai em latim, é muito bonito, e é feito a data, o seu nome à mão em latim. Muito legal. Então, também fica uma recordação para o resto da sua vida, como um certificado, um diploma de vida. Esse é um diploma de experimentar a vida. E sim, gente. Então, puxa, eu deixo aqui essa mensagem, esse convite, esse chamado para todos vocês que têm uma vontade de na sua vida, escutar o seu coração e pensar, uau, como seria caminhar por semanas através da Europa com alguém que tem experiência, que já o fez, que vai organizar toda a logística, que você pode estar tranquila e segura, que vai ser acompanhado. Já tem uma outra pessoa que vai comigo como staff, que eu vou apresentar para vocês lá, que é alguém que eu amo muito, que eu tô muito feliz que vai estar no grupo com a gente. Meu coração tá assim, batendo forte da presença desse apoio que vai estar comigo durante a caminhada de Santiago de Compostela.
e te dizer que, puxa, hoje é um dia que você está escutando isso e de repente você vai chegar lá no dia 19 de junho. Nós vamos estar na caminhada do dia 1º e 17 de junho. E no dia 19 de junho, marca aí, põe na sua agenda, dia 19 de junho, põe um alarme para tocar na sua agenda. Nesse dia 19 de junho você vai olhar para trás e vai ver o que você fez da tua primeira quinzena de junho. Se você fez algo que você, puxa, precisei, trabalhei, tudo, era isso, não deu mesmo para ir, não tinha possibilidade nenhuma, zero, Shiradian, de eu ir. Beleza, você tá em paz. Mas se você tem alguma possibilidade de ir agora e você tá na dúvida e deixa a inércia tomar conta e dá preguiça e dá medo, e será, e eu vou investir, e o tempo, será que eu consigo, não vai dar? Você vai dia 19 de junho, vai olhar para trás e vai estar com gosto, um sabor amargo na boca. Que é aquele sabor de não saborear a vida, de não viver a vida tendo a oportunidade de vivê-la. E eu lembro que num desses lugares que eu parei no caminho de Santiago, que não estão na rota e que eu vou levar você lá, tinha uma mensagem escrita numa pedra muito bonita. E essa mensagem dizia assim, que a vida me perdoe os dias em que eu não a vivi. Que a vida me perdone os dias em que não la he vivido. Que a vida me perdoe os dias em que eu não a vivi. Então, eu deixo esse chamado para ti, que é um chamado, na verdade, não só para o caminho de Santiago, mas é para toda a sua vida. Vive, se joga, se lança, vai. Se você sente que é o seu momento, se você está escutando o chamado do seu coração, derruba todas as desculpas da mente, da inércia, da preguiça, do medo, da procrastinação, sacode a poeira dessas teias de aranhas todas e abre, escancara o peito, escuta essa voz do teu coração e vambora, vamos juntos. 15, 17 dias caminhando juntos pelo caminho de Santiago de Compostela. Eu acho que as mensagens que eu mais recebi até agora foi, Shiradian, tem anos que eu sonho com isso, tem anos. Olha, eu também sonhei anos, até um dia que eu decidi levar esse sonho para ação e escutar a voz da minha alma. E é esse o convite que eu estou fazendo para você. Para todos vocês que tenham curiosidades, perguntas que eu não tenha respondido aqui, comentários, pode fazer aqui. Eu vou deixar essa live guardada aqui no Instagram, vou subir ela no YouTube também, se você quer reenviar para alguém que não tem Instagram. E também tem o grupo do WhatsApp ali no link na bio, onde as pessoas estão ali, porque eu vou jogando mais informação, vou respondendo perguntas, vou colocar ali o mapa de onde nós vamos caminhar, para o pessoal se familiarizando e conhecendo, o checklist, precisa levar, a mochila, o tênis, que tipo de meia, o que a gente passa no pé, o que veste, leva salto alto, não leva salto alto, não leva salto alto, galera. Então vai estar tudo lá no nosso grupo de WhatsApp e também tem um link lá com todas as informações escritas do que eu falei aqui, também ali no meu link da bio. Então, gente, fique em casa, respira profundo, sente seu coração, simbora viver essa vida. E como diz cada pessoa que nos cruza durante o caminho de Santiago, buen camino. Buen camino, galera. Buen camino.